estamos retomando os vídeos do Bons Livros para Ler no verão de 2021. E o livro que nós vamos falar hoje chama-se Dom Quixote de La Mancha. São 2 volumes, mais de 1.100 páginas, mais ou menos. Esse livro tem algumas curiosidades. Esse livro, ele, juntamente com a Bíblia foi o primeiro livro impresso, né? Foi a primeira vez que as pessoas leram a Bíblia. E não foi à toa que, ao ler a Bíblia, a palavra impressa, ela adquire uma função fundamental para aqueles que estavam lendo um livro. E Dom Quixote, e a vida de Dom Quixote, de uma certa forma, conversa um pouco com a palavra impressa. Dom Quixote, antes de ser Dom Quixote, ele se chamava Quejana. Quejana era um leitor de cavalaria, todos já conhecem, muitos já ouviram falar sobre ele. Ele passava noites e noites e noites e noites e noites lendo romances de cavalaria. E ao ler esses romances de cavalaria, ele acaba tendo um surto e acaba se transformando num personagem por ele criado, chamado Dom Quixote de La Mancha. Ao se transformar em Dom Quixote, ou seja, num personagem de livro, ele acaba se lançando às aventuras, várias aventuras que muitos de vocês já conhecem. Por exemplo, os Moinhos de Vento. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de Sancho Panza, quando ele encontra Sancho Panza? Uma questão que é importante, quando ele encontra Sancho Panza, ele promete a Sancho Panza que ele seria dono de uma ilha. E Sancho Panza compra totalmente essa viagem alucinada de Dom Quixote. A Dulcinea é uma ficção criada por Dom Quixote, que muitas vezes que ele nunca conseguiu achar, porque, segundo ele, os deuses haviam enfeitiçado as mulheres, transformando-as em feias, que eram as mulheres que ele encontrava nas estradas, que muitas vezes o Sancho Panza fazia com que Dom Quixote acreditasse que elas fossem a Dulcinea, e não eram. E, portanto, várias subtramas dessa grande história e desse arco, onde ele vai completar esse arco, o arco da história com essas subtramas, até retornar de novo até o seu fim. Como eu já disse, esse livro ele é importante porque o que acontece? Hoje, a palavra impressa ela tem um aspecto fundamental na história da literatura ocidental. Assim como Quejana se transforma em Dom Quixote, Madame Bovary, de tanto ler romances de folhetim, por exemplo, se transforma quase uma semi-cortesã. Não chega a ser uma cortesã, mas uma mulher que queria viver muito aqueles romances de folhetim da época. E assim também, por exemplo, aqueles que, por exemplo, leem a Bíblia, assumem o papel e sempre quando mencionam, sempre citam trechos de Bíblia, trechos bíblicos. E não foi à toa que a revolta protestante ela acontece quando a Bíblia se torna impressa. Fora essas ideologias que, ao se transformar em livros, as pessoas se transformavam na época moderna nas ideologias nas quais eles liam, as pessoas liam. Então o romance Dom Quixote tem essa importância. Ele é exatamente isso. Ele é o primeiro livro. E a importância dele se dá como a novidade de uma época e que esses personagens se tornaram tão importantes que até hoje, mesmo aqueles que nunca ouviram falar sobre Dom Quixote, nunca leram o livro, mas já ouviram falar sobre os Moinhos de Vento, sobre
os rebanhos que ele pensava que fossem exércitos, as alucinações de Dom Quixote, isso tudo nos leva a um mundo maravilhoso da imaginação. E Miguel de Cervantes, ele tem um alter ego que chama-se Cid Hamet Benengeli. Ele é o cara que conta essa história de Dom Quixote para nós, né? Ele nos conta, e ele é o alter ego, como o alter ego do próprio Cervantes. E assim, é por isso que eu convido a vocês para o início desse ano, no ano de 2021, não deixarem de ler Dom Quixote de La Mancha, um livro fundamental que merece um lugar de honra na sua